Olá, o meu nome é Karina e sejam bem-vindos ao nosso canal. Era um dia comum e eu estava assistindo desenhos na TV. Dentre tantos desenhos, eu notei que já estava bem tarde da noite e eu não conseguia sentir sono. Diante de tantos desenhos, iria começar um episódio de Incrível Mundo de Gumball. Eu adorava aquele desenho, mas, estranhamente, minha TV começou a mostrar problemas de estática assim que o episódio começou. Até achei que poderia ser um problema na antena. Bem, eu não me importei muito. A abertura estava diferente. A música de fundo estava em slow e acompanhada de um choro. Aquilo era estranho. Eu já havia assistido diversos episódios e nunca tinha visto algo do tipo. O nome deste episódio era O Desaparecimento de Darwin. Bem, o episódio começa em preto e branco, e logo pensei que havia dado outro problema na minha TV. Nossa, eu estava com tanta preguiça de me levantar e tentar consertar que acabei deixando pra lá. A cena se inicia com Ricardo sentado no sofá. Era nítido que ele estava pensando em algo, mas seu semblante estava com um ar misterioso. Não parecia aquele personagem engraçado e meio irritante que ele costumava ser. Nicole aparece e pergunta o que estava acontecendo e o porquê dele estar daquele jeito. Ricardo apenas responde que está pensando e nada mais. Logo, percebo que ele não se sente confortável quando Nicole pergunta mais uma vez. Ela é interrompida com a presença dos irmãos Gumball e Darwin. Eles estavam se preparando para ir à escola. O desenho começou a ficar mais estranho quando notei que aquela cena em preto e branco, o Darwin era o único que estava com cor. O episódio até estava fluindo bem, mas Ricardo não mudou sua expressão. A cena segue para Gumball e Darwin na escola. Tudo continuava em preto e branco, apenas Darwin estava com sua cor normal. Eles estavam interagindo com seus amigos normalmente até irem para a sala de aula. Na sala de aula, o Darwin é chamado pela diretora do colégio. Gumball até pergunta o que foi que ele fez de errado, e ele responde que nada, e sai da sala. O tempo vai passando e Darwin não retorna. A aula termina e Gumball vai até a diretoria e questiona sobre o irmão. Ela responde que Darwin colocou tarraxas na cadeira dela, mas ela não havia sentado porque conseguiu perceber antes. Gumball diz que Darwin não costumava fazer nada sem a presença dele e pergunta como ela tinha certeza que foi exatamente ele. Então, ela mostra um bilhete dizendo: "Uma surpresa para você, assinado Darwin." Assim que Gumball leu, pergunta para a diretora onde estava o Darwin. Ela diz que deu uma advertência a ele e pediu para voltar à sala de aula. Gumball diz a ela que Darwin não retornou para a sala de aula até agora. Imediatamente, Gumball sai da sala da diretoria e vai procurar Darwin pela escola. Ele pergunta para seus amigos se eles haviam visto, mas ninguém tinha visto. Alguns começaram a procurá-lo também, mas não o encontraram. Gumball começa a ficar desesperado e sai pela rua procurando seu irmão. Passa por todos os lugares que eles costumavam ir, e mesmo assim, o Darwin não estava em nenhum. Já era noite e Gumball retorna para casa nervoso com a esperança de encontrá-lo em casa. Na porta de casa estava sua mãe e sua irmã o esperando e pergunta pelo Darwin. Gumball começa a chorar dizendo que seu irmão desapareceu. Nicole fica nervosa em saber daquilo, sai de casa, pega o carro e sai à procura de seu filho com Gumball e Anaís. Ela fala que o Ricardo havia sumido também e diz que acham que os dois devem estar juntos, se divertindo em algum lugar, e perderam a hora. Eles procuraram por todo lugar, até que chegaram diante de uma mata. Aquele era o único lugar por toda a cidade onde não procuraram. E então, os três entram usando uma lanterna e chamando pelo Darwin, mas nada dele responder. Em alguns minutos, aparece o Ricardo com as mãos sujas de sangue. O sangue era nítido naquela cena em preto e branco. A coloração estava vermelha e logo atrás dele estava o Darwin, aparentemente sem vida. Ricardo, com os olhos serenos, fala: "Darwin não era meu filho." E a cena corta para o Ricardo na escola colocando as tarraxas na cadeira da diretora e deixando o bilhete. Quando Darwin sai da sala da diretora, Ricardo chama para um passeio e diz que queria levá-lo para tomar um sorvete. Darwin
aceita de imediato e a cena retorna para Gumball, Nicole e Anaís chorando, e seu pai imóvel com um olhar maligno. Então, o episódio se encerra. Aquilo me deixou em choque. Como um episódio desse poderia ser exibido? E ainda com esse final sem explicação. Eu procurei por toda a internet explicações, mas não consegui ter respostas de nada sobre aquele episódio.